Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, certo? Aqui é o professor Alisson. Nós vamos dar início a uma breve explicação do roteiro, né? Da polarização do BJT, né? O transistor bipolar de junção, ou TBJ, né? Como muitas pessoas chamam. Esse primeiro circuito que nós iremos fazer, ele é baseado no capítulo 4, certo? Do Boyle-Steady. No tópico ele é o 4.5, certo? É configuração de polarização por divisor de tensão. Certo? Caso vocês não lembrem, é esse livro aqui, ó. O Boyle-Steady, Dispositivos Eletrônicos, Teoria de Circuitos, certo? 11ª edição. Tranquilo? Então eu vou só mostrar aqui mais ou menos a prática, certo? A gente vai montar um circuito, medir os parâmetros e compreender o seu funcionamento e fazer uma breve discussão do que foi apresentado, certo? Os materiais utilizados serão esses. A única diferença vai ser o transistor. A gente vai usar o transistor genérico do Tinkercad, certo? Vou já para lá para explicar. E aí vocês vão ter que montar esse circuito aqui, esses três circuitos diferentes, né? Onde a configuração é a mesma e a gente só vai variar alguns resistores. Ó. No primeiro caso aqui é 470, no segundo aqui é 220 e no terceiro mudou a ordem aqui dos dois, certo? Então como é que fica esse circuito no Tinkercad? Nesse meu caso eu coloquei uma fonte de 12 volts aqui energizando o barramento, ó. E aí eu vou mostrar aqui a vocês, ó, como é que funciona. Transistor NPN e PNP, né? Essa setinha do transistor, ele tá para fora, ó. Então esse transistor, a setinha não aponta para dentro. Então é NPN, certo? Então nesse primeiro caso, ó, eu tenho um resistor de 1500 ohms e 22 kΩ no barramento de 12. Tá aqui eles dois, ó. Certo? O amarelo é 470. Deixa eu mudar ainda aqui. Board, resistor do emissor. Tá, eles estão no negativo, desculpa. O barramento positivo, a gente tem esse aqui de baixo, ó. Certo? Onde eu estou ligando esse resistor, que é o resistor da base 1, RB1 de 22, e também está ligado o resistor do coletor, né, de 1500 ohms. Certo? O resistor do coletor vai para o coletor dele, até aqui, coletor, base, emissor, certo? E o resistor da base está indo aqui para o terminalzinho da base, que está em conjunto, com esse outro resistor de 5100 aqui, ó. E aí vai para o negativo junto com o 470, certo? Tá aqui, negativo. E o de 470 está indo para o emissor, certo? Então montei a configuração aqui do circuito. A configuração base é essa. Basta eu mudar os valores para mudar as diferentes configurações, né? Do item A, item B e item C. Então fazendo isso, vamos para o procedimento experimental, certo? Eu não preciso medir as resistências elétricas, porque o Tinkercad ele já me dá os valores ideais, tranquilo? Então a gente pode pular essa parte, tá? Para identificar, né, já está colocado lá já está indicado no Tinkercad, a coletor, a base, emissor. E nós, através desse software, não tem como medir o ganho, porque é um resistor genérico, certo? Então eu coloquei o valor teórico que o próprio Tinkercad configura de 300, certo? O beta, ele é 300, está aqui configurado. Então 5.3, 5.4 e 5.5 vocês vão medir as tensões, certo? A partir da figura 1A, 1B e 1C, que são essas três configurações. Irão medir as tensões, né, nos resistores, a tensão entre base e emissor e a tensão entre coletor e emissor, certo? Isso para os três casos, beleza? Então 5.3, 5.4 e 5.5, basta fazer isso. No tópico 6, vocês vão fazer os valores teóricos, certo? Então vocês têm que aprender a analisar o circuito de acordo com aquele capítulo do livro para calcular as correntes e as tensões dos resistores. O ganho teórico é 300, certo? O ganho em corrente contínua. E então você não precisa calcular o ganho, certo? Aqui o ganho é 300, certo? E aí com o ganho de corrente calculado, calcule o ponto de operação do transistor. Então, tem uma teoria envolvida com isso, certo?
E aí você vai anotar e medir todos esses valores aqui. Vai calcular corrente no coletor, corrente no emissor, corrente na base 1, corrente na base 2, né? Tem 2 resistores. Tensão VCE, a corrente no coletor e a corrente na base, né? É diferente porque os resistores eles podem se dividir. Certo? O ganho aqui, ele pode ser calculado pela corrente. Deixa eu pegar aqui a anotação. A gente sabe que o beta em DC ele é igual a corrente no coletor sobre a corrente de base, certo? Então você medindo a corrente do coletor e a corrente de base, você calcula o beta teórico, certo? O beta é calculado, desculpa, teórico vai ser 300. Então, compare o ganho de corrente beta medindo pelo multímetro com os ganhos de cada circuito. Então, o teórico é 300, tá? Vocês vão medir agora o que foi dado lá no Tinkercad. Pegando o valor da corrente do coletor, o valor de corrente de base e dividindo. Certo? Essa parte de houve diferença não precisa explicar, tá? Tá em vermelho. E baseado nas medições, né, que a gente fez, vocês vão dizer se esse transistor está na região de corte, na região de saturação, na região ativa, certo? Só para dar uma explicação, e aí vocês vão explicar por quê, né? Então, na região de corte, ele funciona como chave, né? Região de saturação como a chave aberta, e na ativa ele pode ser como, dependendo da configuração, como amplificador, por exemplo, certo? Então, vocês vão analisar isso aí e fazer um breve comentário, certo? Então a prática é isso, espero que vocês tenham entendido e tenham uma boa prática.